Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do nosso Mengão. Torcedores do Flamengo fazem festa em aeroporto para receber time em Manaus. Flamengo recebe proposta oficial por Thiago Maia e valores são expostos. Botou a mão no bolso, Flamengo pode fazer proposta irrecusável por Luiz Henrique. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Mengão está nas oitavas de final da Copinha São Paulo de Futebol Júnior. E hoje, os crias terão pela frente o Botafogo de Ribeirão Preto de São Paulo às 19h15, horário de Brasília, no Estádio Municipal José Liberati, em Osasco. E dessa forma, as equipes se enfrentam buscando uma vaga nas quartas de final do torneio de base. No grupo 19 da primeira fase da Copinha, o Flamengo terminou invicto, derrotando o São José de Rio Grande do Sul por 2-1, São Bento por 2-1 e Audax São Paulo por 2-0. Encerraram como os líderes da chave. E na segunda fase venceram o Náutico por 1-0 e por fim o São José por 3-1, mantendo os 100% de aproveitamento. Vale lembrar que qualquer empate no tempo regulamentar leva a decisão para os pênaltis. E quem vencer vai encarar na próxima fase o Atlético Guaratinguetá ou Aster Brasil, que também jogam hoje às 15 horas, horário de Brasília, no estádio Silvestre do Carmo, em Itaquaquecetuba. O Flamengo desembarcou em Manaus na tarde dessa terça-feira, visando o jogo contra o Audax do Rio de Janeiro na estreia do Campeonato Carioca 2024. Recepcionado por milhares de torcedores rubro-negros na cidade de Manauara, Gabigol utilizou as redes sociais para agradecer o grande apoio da nação da Amazônia. Aspas, Manaus, muito obrigado, disse o Gabigol no X, que é um antigo Twitter. Ele foi um dos poucos jogadores que foram até a torcida para cumprimentá-los na porta do hotel. O Pedro também foi e o Davi Luiz. O camisa 10 rubro-negro tirou fotos, conversou com os torcedores e deu autógrafos aos presentes no local que foram ao delírio. Por ser um dos poucos que foram até a torcida, o Gabigol recebeu elogios e carinhos nas redes sociais. Aspas, obrigado por não deixar a torcida na mão, Gabi, disse um adepto do Flamengo na publicação do jogador. Aspas, você é muito ídolo, tá maluco, te amo demais, capitão, comentou outro torcedor do Flamengo. O Mengão desembarcou no Aeroporto Internacional de Manaus no fim da tarde dessa terça-feira e dessa forma milhares de torcedores rubro-negros se concentraram no local por volta das 16 horas, horário de Brasília. Contudo, por questões de segurança, a delegação do Flamengo deixou o local em um portão alternativo, frustrando demais todos os adeptos presentes. Dessa forma, a decisão do Flamengo de não dar atenção aos torcedores presentes no Aeroporto Internacional de Manaus virou um grande motivo de críticas. Muitos torcedores do Flamengo foram protestar nas redes sociais, alegando falta de respeito com a torcida. Lembrando que a bola vai rolar a partir das 21h30, horário de Brasília, hoje, para Flamengo e Audax Rio, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. A provável escalação do Flamengo pode ser Rossi, Varela, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson e Arrascaeta. Na frente, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Apita o jogo, Alex Gomes Stefano, auxiliado por Gustavo Mota Correia e Thiago Filemon Soares Pinto. Não tem VAR esse jogo, hein? A expectativa é de casa cheia, já que todos os 44.600 ingressos foram vendidos. Após a partida, a delegação rubro-negra viaja na manhã de quinta-feira para os Estados Unidos, onde tem 2 amistosos marcados contra o Philadelphia Union no dia 21 e contra o Orlando City no dia 27 de janeiro. Enquanto isso, em entrevista para a imprensa de Manaus, na chegada da delegação do Flamengo, o presidente Rodolfo Landim falou: a gente tem 45 milhões de torcedores, mas só 8 no Rio de Janeiro. Os demais torcedores estão espalhados aí por todo o Brasil. É muito importante que a gente leve o Flamengo para eles também. Esse é um trabalho que a gente vem fazendo com a federação e esse ano estamos fazendo pelo menos 4 jogos do Flamengo em outras cidades.
Começamos aqui por Manaus, vamos passar por João Pessoa, Natal e Belém. Existe uma grande chance de ter mais um jogo fora ainda. Estamos discutindo, disse lá o presidente Rodolfo Landim na entrevista. O Landim também fez mistério para revelar o nome da cidade que pode receber o Flamengo. Na última semana, a imprensa de Aracaju noticiou que a capital sergipana pode ser a praça escolhida pelo Landim. Inclusive, a esposa dele é nascida no estado. De acordo com o jornalista sergipano Luiz Carlos Foca, as negociações estão em andamento para que Flamengo e Bangu seja realizado no local no dia 14 de fevereiro, ou seja, na quarta-feira de cinzas. Já para o Maracanã está confirmado o jogo contra o Vasco no dia 4 de fevereiro. O Flamengo acaba de anunciar uma renovação importante no seu elenco atual. O Tite deu o seu aval para a extensão do contrato do jovem Vitor Hugo e nessa terça-feira o Flamengo confirmou o novo contrato do meio-campista de 19 anos. Se antes o seu vínculo expirava ao término de 2027, agora vai até 31 de dezembro de 2028, ou seja, uma renovação de mais de uma temporada com a multa contratual de 100 milhões de euros. O Meia começou a ter oportunidades no time principal no Campeonato Carioca de 2022, ainda sob o comando do técnico Vitor Pereira. E desde então, o Vitor Hugo disputou 83 jogos pelo Flamengo e já fez 6 gols. Com o Sampaoli, ele chegou a jogar mais recuado, na função de segundo volante, e foi bastante elogiado pelo Dorival Júnior na época que era técnico do Flamengo. Isso sem falar que o Vitor Hugo pode ser beneficiado especialmente durante o período das datas FIFA, em que o Arrascaeta e o De La Cruz correm riscos de serem convocados pelo Marcelo Bielsa. Em 2024, o uruguaio também tem compromissos pelas eliminatórias e a Copa América. Vale reforçar que o Vitor Hugo também vai ter um aumento salarial nesse novo contrato. É bom lembrar que ele recebeu recentemente uma grande proposta aí do Wolverhampton da Inglaterra em agosto de 2023. O clube da Premier League, que contratou o volante João Gomes, ofereceu 20 milhões de euros, 107 milhões de reais na cotação da época. Mas o Flamengo disse não e optou por mantê-lo para amadurecer em 2024. Segundo informações do Globo Esporte, o Tite chamou o Vitor Hugo durante um treino no final de 2023 para conversar com ele e entender em que posição que ele gosta de jogar. E ele disse para o técnico que a sua função é meia de origem, mas se colocou à disposição para fazer também a função de volante. Curiosamente, o Vitor Hugo é um dos jogadores com menor minutagem com o Tite, porque desde que o técnico chegou ao Ninho do Urubu, ele só entrou em apenas 5 dos 12 jogos do Flamengo. Manchete: Flamengo recebe proposta oficial por Thiago Maia e valores são expostos. Ausentes no último treino antes da estreia no Carioca, o Mateuzinho e o Thiago Maia devem se despedir do Flamengo nos próximos dias. Eles já deram, inclusive, adeus aos companheiros no Ninho do Urubu. O lateral de 23 anos vai ser emprestado ao Corinthians por uma temporada. A diretoria do Flamengo chegou a receber uma proposta de cerca de 26,8 milhões de reais do Bragantino. Já o volante deve ir para o Internacional de forma definitiva, O Thiago Maia ele foi liberado da pré-temporada do Flamengo. Ele tem negociações avançadas com o Internacional. Está liberado, inclusive, dessa viagem aí para Manaus. Os jogadores que estavam na viagem iniciam a pré-temporada 2024 e, em seguida, vão para a Flórida, que marca a segunda parte da pré-temporada nos Estados Unidos com 2 amistosos. Segundo informações do jornalista Lucas Dias, o Internacional ofereceu 3 milhões de euros, 16 milhões de reais na cotação atual, por 50% dos direitos do Thiago Maia, a fim de convencer os rubro-negros. O Flamengo pede 4 milhões de euros para fechar a venda. Ainda não há uma data para o volante desembarcar em Porto Alegre. Negociações seguem e devem caminhar para um desfecho nesses próximos dias. A expectativa é de que o Internacional anuncie em breve a contratação do jogador, que foi um pedido incessante do técnico Eduardo Cudê, que quer muito contar com o camisa 8 rubro-negro. O Thiago Maia é esperado em Porto Alegre ainda nesta semana para realizar os exames médicos e assinar o seu contrato com seu novo clube, após também o aceite do jogador. Cria da base do Santos,
O Thiago Maia foi emprestado ao Flamengo em 2020 e comprado oficialmente em 2022, fazendo parte de times campeões como em 2021 e também no ano em que foi comprado. Pelo Flamengo, o volante disputou 169 partidas, marcou 5 gols e deu 2 assistências para os seus companheiros. O jogador foi avisado que não faz mais parte dos planos do Flamengo para 2024. O mercado está aberto, não sabemos as propostas que tem. Se vier alguma de interesse do Flamengo, nós faremos. Em relação a Thiago Maia, não tem nada oficialmente, disse o Marcos Braz na chegada do De La Cruz no Rio de Janeiro na semana passada. O Thiago Maia chegou a ser especulado também no São Paulo, ainda no período do Dorival Júnior, quando ele estava lá comandando a equipe. O Corinthians também entrou forte, mas não evoluiu nas tratativas. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botãozão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, você me ajudou demais, muito obrigado. Manchete, botou a mão no bolso, o Flamengo pode fazer proposta irrecusável por Luiz Henrique. Até o momento, o Flamengo anunciou apenas um reforço para a temporada de 2024. Trata-se do meia Nicolás de la Cruz, ex-River Plate da Argentina. Contudo, a diretoria do Flamengo segue no mercado em busca de outros nomes, e um deles é o ponta-direita Luiz Henrique, do Real Betis da Espanha. Com a inflexibilidade do Betis em negociar o Luiz Henrique por empréstimo, o Flamengo passa a cogitar fazer uma proposta de compra do jogador. Segundo informações do bom jornalista Júlio Miguel Neto, o mais querido pode oferecer cerca de 11 milhões de euros, 58 milhões de reais, pelo jogador. Antes de mais nada, vale destacar que o Ángel Garcia, presidente do Betis, não prioriza negociar o Luiz Henrique por empréstimo, mas o mandatário do time espanhol aceitaria vender o jovem que quer voltar ao futebol brasileiro visando a seleção brasileira. Inicialmente, o Flamengo só deve fazer a oferta de comprar o Luiz Henrique por 11 milhões de euros. Se o Betis aceitar negociar o jogador, dessa forma, o Flamengo tentaria parcelar essa quantia em acordo a ser firmado com o clube espanhol. Tanto o Luiz Henrique quanto os seus empresários Johnny Max e Stefano Castagna enxergam com bons olhos a transferência do jogador para o Flamengo. Para tentar convencer o Betis a negociar o jogador, o vice-presidente de futebol do mais querido, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel, viajaram para a Europa. Como de costume, os dirigentes do Flamengo vão fazer um tour pela Europa. A ideia do Braz e do Spindel é fechar a negociação com o Luiz Henrique, mas também com outros nomes, como Matias Vinha, da Roma da Itália. Além disso, os cartolas rubro-negros devem se reunir com novos empresários e outros jogadores que estão interessando o Flamengo. Aí eu te pergunto, você acha mesmo uma boa a contratação do ponta Luiz Henrique por essa grana toda? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui, muito obrigado e pra cima deles, Mengão!